Eles foram queimados vivos por afirmarem que o mundo era uma mentira. E se eu te dissesse que um ensinamento secreto, ocultado por séculos, queimado pelo fogo e silenciado pela espada, continha uma chave para uma liberdade espiritual tão profunda que a própria Igreja declarou guerra para extingui-la? Nas montanhas rochosas do sul da França, envoltas em névoa e silêncio, caminhou um grupo de místicos conhecidos como os cátaros, guardiões de uma gnose tão pura, tão radicalmente libertadora, que ameaçava os próprios alicerces do poder religioso. Para seus perseguidores, eram hereges. Para aqueles que os escutavam, eram portadores de uma verdade perigosa demais para ser aceita pelo mundo. Eles não eram crentes comuns. Os cátaros viam o mundo material como uma prisão de ilusão, um reino forjado não por um Deus benevolente, mas por um arquiteto sombrio, um falso demiurgo que mantinha a humanidade presa em ciclos de sofrimento e ignorância. Rejeitavam a hierarquia da Igreja, os rituais de poder e os dogmas do medo. Em vez disso, ensinavam a comunhão direta com o divino, a purificação interior e um caminho de simplicidade radical que ecoava os sussurros dos primeiros gnósticos e dos sábios orientais. Mas esse caminho tinha um custo. No século XIII, uma cruzada como nenhuma outra foi lançada, não para conquistar terras, mas para apagar uma sabedoria que não podia ser controlada. Cidades foram arrasadas, bibliotecas destruídas e milhares foram massacrados em nome da ortodoxia. Os cátaros desapareceram, ou assim parecia, mas seus ensinamentos não morreram. Fragmentos de sua sabedoria permanecem, espalhados em manuscritos raros, na memória popular e no sussurro persistente de algo mais profundo, algo eterno. Neste vídeo, vamos revelar os ensinamentos proibidos dos cátaros, não como história seca, mas como verdades vivas, destinadas àqueles que estão prontos para ver além do véu. Vamos explorar quem realmente foram os cátaros, no que acreditavam e por que sua visão da realidade era tão ameaçadora. Vamos mergulhar nas bases metafísicas de sua doutrina, o dualismo entre luz e matéria, a ilusão do poder mundano e o processo sagrado de purificação interior. Depois, traremos essa sabedoria ancestral para o presente, com práticas e percepções que você pode aplicar ao seu próprio caminho espiritual. Acenda uma vela, respire fundo e prepare-se para descer a um mundo esquecido, onde a verdade era sussurrada em segredo. E a alma não era vista como algo a ser salvo, mas como algo que jamais havia sido perdida. Entender os cátaros é caminhar por uma trilha perigosa nos corredores ocultos da história, onde a verdade muitas vezes se disfarça de mito e onde os vencedores reescreveram o que não puderam destruir. Eles se chamavam de os bons homens, bons, e viam sua missão não como rebelião, mas como lembrança. O movimento cátaro emergiu entre os séculos XI e XII na região de Languedoc, no sul da França, uma terra de trovadores, fortalezas de pedra e intenso fervor espiritual. Mas suas raízes iam muito mais fundo, conectando-se às primeiras seitas gnósticas dos primeiros séculos após Cristo. O gnosticismo, uma corrente mística que uma vez correu paralela ao cristianismo primitivo, ensinava que o mundo não foi criado pelo verdadeiro Deus, mas por um ser inferior, o demiurgo. Essa figura, muitas vezes associada ao Deus do Antigo Testamento, era vista como um artífice cego que se confundia com a fonte de tudo, aprisionando centelhas divinas, almas, na carne e na matéria. Para os cátaros, os paralelos eram óbvios. Eles também viam o mundo como fundamentalmente distorcido, não por causa do pecado humano, mas por uma corrupção cósmica. A alma não havia caído, havia sido sequestrada, e a salvação, portanto, não se encontrava em sacrifícios de sangue ou rituais eclesiásticos, mas em lembrar a verdadeira origem da alma, além deste mundo.
Essa visão divergia profundamente da teologia cristã dominante da época. A Igreja Romana reivindicava acesso exclusivo à graça divina através dos sacramentos, da hierarquia e da obediência. Mas os cátaros negavam completamente a autoridade da Igreja. Rejeitavam o batismo com água, a Eucaristia e o culto à cruz. Para eles, Cristo não era Deus encarnado na carne, mas um emissário espiritual que jamais havia realmente entrado no mundo corrompido da matéria. Sua morte na cruz não foi uma expiação necessária, mas uma tragédia orquestrada pelos poderes deste mundo. Isso não era apenas heresia teológica, era uma revolução espiritual. Ainda mais radical era sua rejeição do poder mundano. Os cátaros recusavam-se a fazer juramentos, negavam a legitimidade da guerra e viam toda a acumulação material, inclusive a riqueza da igreja e o status sacerdotal, como uma forma de escravidão. Viviam de forma simples, muitas vezes na pobreza, e praticavam um ascetismo rigoroso. Os mais devotos, chamados de perfecti, eram celibatários, veganos, e viviam vidas de contemplação, cura e não violência. Mas não eram isolacionistas. Movimentavam-se entre o povo, curando os doentes, ensinando e oferecendo iniciações espirituais por meio do consolamentum, um rito sagrado que restaurava o elo direto da alma com o divino. Esses ensinamentos atraíam não apenas os pobres, mas também nobres, estudiosos e até clérigos desencantados com a corrupção da igreja. Cidades inteiras adotaram o catarismo como estilo de vida. Em seu auge, não era um movimento à margem. Era uma sociedade espiritual descentralizada e florescente. Foi então que o martelo caiu, em 1208, após o assassinato de um enviado papal. Um ato que os próprios cátaros jamais endossaram. O Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense. O que se seguiu foi uma das mais sangrentas purgas internas da história do cristianismo. Durante mais de 2 décadas, fortalezas cátaras como Béziers e Carcassonne foram cercadas. Homens, mulheres e crianças foram massacrados sem distinção. A infame frase, matem todos, Deus reconhecerá os seus, foi dita por um legado papal durante esse período. Essa frase capturava a lógica brutal de uma igreja disposta a aniquilar qualquer um que desafiasse seu poder. Mesmo após o fim da guerra, a Inquisição caçou os últimos cátaros com eficiência impiedosa. Seus textos foram queimados, seus nomes apagados, e ainda assim, a luz que carregavam não se apagou. Porque foram tão temidos? Porque ousaram dizer que ninguém precisa de permissão para conhecer o divino. Porque ensinavam que dentro de cada ser humano arde uma chama que nenhuma instituição acendeu. Porque lembravam um segredo que o mundo tentou esquecer. Que Deus é luz e nele não há trevas, e que essa luz vive em você. Compreender a visão de mundo cátara é mudar radicalmente sua percepção da realidade. É enxergar o mundo não como ele parece ser, mas como verdadeiramente é por trás do véu. Sua doutrina não era uma simples lista de proposições teológicas. Era um mapa metafísico, uma reinterpretação ousada da própria existência. No centro da crença cátara estava o dualismo, mas não um dualismo simplório entre bem e mal. O deles era um dualismo cósmico que ecoava o antigo gnosticismo, o zoroastrismo persa e até correntes do misticismo oriental. Segundo os cátaros, 2 princípios governavam o universo: o Deus da luz, verdadeira fonte de todo espírito, e o príncipe deste mundo, um criador falso que forjou o mundo material como prisão. Imagine assim: você é uma chama cercada por vidro. O vidro é seu corpo, seus desejos, sua mente condicionada, as estruturas da matéria que o oprimem. Mas a chama é sua verdadeira natureza, radiante, eterna, livre. Os cátaros ensinavam que todo ser humano carrega um fragmento do divino,
uma centelha da luz verdadeira, aprisionada no mundo físico por meio de uma ilusão colossal. O universo material, com seu sofrimento, sua impermanência e sua decadência, não era obra do verdadeiro Deus, mas de um arquiteto falso. Esse demiurgo criou a ilusão da vida para aprisionar as almas e se alimentar de seu enredamento na carne e no desejo. Por isso, os cátaros negavam a encarnação. Eles não podiam aceitar que o Deus perfeito, sem forma, descesse à matéria corrompida. Para eles, Cristo era um ser docético, um mensageiro imaterial que apenas parecia ter forma humana, vindo não para redimir pecados, mas para revelar o sistema que nos escraviza. Pense assim: os cátaros não acreditavam que nascemos em pecado, acreditavam que nascemos no esquecimento. Seu evangelho não era de culpa e penitência, mas de lembrança. Despertar significava atravessar as ilusões do mundo, o apelo do poder, da riqueza, da carne e do medo, e lembrar quem você realmente é. Um ser de luz, caído como uma estrela dos céus celestiais, agora buscando o caminho de volta para casa. Mas essa jornada interior não era fácil. Para os cátaros, o mundo era um labirinto. Cada apego, cada indulgência, cada autoridade falsa era mais um fio que prendia a alma à roda da reencarnação, conceito que eles aceitavam e integravam à sua teologia. Ao contrário do cristianismo ortodoxo, que pregava uma única vida seguida de julgamento, os cátaros acreditavam na transmigração das almas até que o espírito fosse purificado. Se esse chamado ecoa dentro de você, saiba que existe um guia ancestral, redescoberto em nossos tempos, que ensina com precisão esse caminho de volta à origem. O livro Seu Eu Superior é um manual prático e profundo, revelando passo a passo como romper os fios do apego, silenciar o ruído da mente e manifestar conscientemente uma realidade alinhada com a luz interior. Muito mais do que um livro, é uma iniciação silenciosa, um espelho da gnosis que os cátaros preservaram em segredo. Se você busca libertar sua consciência da ilusão e caminhar com clareza pelo labirinto do mundo, esse é o mapa que faltava. A alma voltaria repetidamente, presa nas armadilhas da matéria. A libertação exigia disciplina interior radical, exigia gnosis, conhecimento interior direto, não crença, mas despertar. Os perfecti, ou os aperfeiçoados, eram aqueles que haviam rompido a ilusão. Eles passavam pelo consolamentum, um rito sagrado que unificava batismo, ordenação e iluminação espiritual em um só ato. Isso não era um gesto simbólico. Era uma transferência mística, uma morte para o mundo e um renascimento no reino do espírito. Uma vez iniciados, os perfecti eram considerados além da dualidade. Renunciavam à carne, à atividade sexual e a toda forma de violência, acreditando que a indulgência nessas práticas voltava a entrelaçar a alma ao karma material. No entanto, não julgavam o povo comum. Pelo contrário, ofereciam orientação, cura e exemplo, como faróis silenciosos em um mundo mergulhado na escuridão. Esse caminho pode parecer extremo pelos padrões modernos, mas não era fundamentado na rejeição, e sim na lembrança. Os cátaros não buscavam escapar do mundo por medo. Desejavam transcendê-lo por amor à luz que lembravam. E essa lembrança não era apenas pessoal, era cósmica. Eles acreditavam que, ao fim do grande ciclo, quando todas as almas fossem finalmente libertas, o mundo material se dissolveria como um pesadelo. A luz reuniria seus fragmentos e retornaria à fonte, e a falsa criação desapareceria como névoa diante do sol. Esse era o seu apocalipse, não um julgamento em chamas, mas uma reunião radiante. Mas como começar tal jornada? Quais passos devem ser dados para despertar essa gnosis? E como o caminho ancestral dos cátaros pode falar à nossa sede moderna por verdade? Para eles, a verdade não era algo dado,
era algo lembrado, e lembrar exigia romper ilusões tão profundamente entrelaçadas à vida cotidiana que pareciam indistinguíveis da realidade. O caminho cátaro não era para os fracos de coração. Requeria disposição para enxergar através do próprio tecido do mundo, não com desprezo, mas com clareza. Seus ensinamentos não se baseavam na condenação do físico por ódio ao corpo. Eles viam a matéria como um tipo de espelho encantado. Belo, sim, mas capaz de seduzir a alma, a ponto de fazê-la esquecer sua própria radiância. Despertar exigia discernimento entre o que era da luz e o que era do mundo. Esse discernimento era central para a cataroses. Não se tratava de crença abstrata, mas de um saber interior, nascido do silêncio, da disciplina e da experiência vivida. Pode-se compará-lo à afinação de um instrumento. A alma, antes ofuscada por ruídos, tornava-se novamente capaz de vibrar em harmonia divina. Os perfecti, aqueles que alcançavam esse estado, encarnavam essa harmonia. Não eram considerados superiores. Na verdade, a humildade era sua marca, mas tinham feito a volta para dentro e seguido esse caminho até o fim. Suas vidas se tornavam vasos puros da luz, e sua simples presença era capaz de despertar lembranças em outros. A iniciação nesse caminho era marcada por um rito sagrado conhecido como consolamentum, mas este não era um ritual qualquer, não era teatral nem simbólico, era místico, até perigoso. Há sussurros em certos círculos esotéricos de que o consolamentum não era apenas um rito, mas uma transmissão energética, uma passagem de chama de alma para alma. O iniciado jejuava, orava e se preparava por dias. Então, em silêncio absoluto, a imposição das mãos por um perfectus agia como uma chave, um gatilho para desbloquear uma memória codificada profundamente na malha da alma. Os cátaros acreditavam que esse rito alinhava a alma do iniciado com a vibração dos reinos superiores, rompendo a cadeia da reencarnação e preparando o espírito para seu retorno final à luz. Uma vez recebido, o iniciado era esperado a viver como um perfectus, uma vida de integridade radical, não violência e desapego da ambição mundana. Isso pode soar rígido, mas havia sabedoria prática por trás. Eles viam como as estruturas de poder corrompiam, presenciavam como a guerra, a ganância e a obediência cega geravam sofrimento. Os cátaros ofereciam uma alternativa, não uma utopia, mas uma contracorrente sagrada, um modo de viver que se recusava a alimentar a loucura do mundo. Até sua cosmologia era revolucionária. Eles acreditavam que os anjos e arcontes, as forças espirituais por trás do véu, podiam ser de dois tipos, alguns guias da libertação, outros carcereiros, disfarçados de luz, mas a serviço do demiurgo. O discernimento era essencial até no invisível. Essa ideia de uma luz enganosa ecoa em outras tradições místicas. O aviso sufi sobre o Nafs al-Amara, o conceito budista de Mara, a ilusão da forma, ou os contos gnósticos sobre forças arânticas que manipulam a percepção humana. Em todas elas, uma verdade ressoa com clareza. Nem tudo que reluz é divino. Caminhar pelo caminho cátaro significava confrontar ilusões, externas e internas. Ego, orgulho, indulgência carnal e até mesmo o apego ao próprio sofrimento. Essas correntes não eram forjadas pelo destino, mas pelo esquecimento. Rompê-las exigia vigilância, não violência. E ainda assim, os cátaros não eram nihilistas. Seus ensinamentos transbordavam compaixão silenciosa. Eles acreditavam na cura, na paz interior e na beleza radiante de uma alma alinhada com sua fonte. Sua ética não era enraizada em dogmas, mas no amor. Um amor que transcendia a forma e sempre apontava para o eterno. No fim, os cátaros não buscavam escapar da vida, mas despertar de um sonho que fora confundido com a própria vida. O objetivo final não era o céu como lugar, mas a luz
como Estado. Como aplicar a sabedoria de uma seita medieval perseguida num mundo de smartphones, arranha-céus e sobrecarga existencial. Os cátaros viviam em vilas de pedra, acendiam velas para orar e renunciavam às tentações do mundo para despertar a alma. Nós vivemos em uma era de ruído, distração e vício algorítmico. Mas a essência do caminho deles, a arte de recordar espiritualmente, é mais relevante do que nunca. Os cátaros sabiam que o despertar começa pelo discernimento. No mundo de hoje, isso significa aprender a perceber o que alimenta sua luz e o que alimenta sua ilusão. Primeiro, comece com o silêncio. Os cátaros praticavam contemplação não por orações ritualísticas, mas por presença. Comece com algo simples, 10 minutos por dia em quietude, sem celular, sem agenda, apenas você e sua respiração. Ouça o silêncio abaixo dos pensamentos. Com o tempo, isso desenvolve o ouvido interior, a capacidade de ouvir aquilo que a mente esquece. Segundo, refine seu consumo. Os cátaros eram vegetarianos, não por superioridade moral, mas porque acreditavam que o consumo liga a alma à matéria. Você não precisa se tornar um asceta de uma hora para outra, mas comece a observar. O que você tem alimentado em si, fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Faça um teste por 3 dias. Elimine tudo que induza desejo ou torpor. Alimentos processados, mídia sensacionalista, fofocas, julgamentos. Observe o que surge na ausência disso. Esse desconforto, esse silêncio, é o início da lembrança. Terceiro, pratique o desapego ético. Os cátaros rejeitavam a violência, o excesso e a hierarquia, não por rebeldia, mas porque tais sistemas obscurecem a clareza espiritual. Pergunte-se: onde estou me apegando à identidade, à aprovação, ao status? Escolha um pequeno apego e afrouxe o controle, não para se punir, mas para abrir espaço para a luz emergir. Quarto, redescubra o consolamento dentro de si. Embora o rito literal tenha se perdido no tempo, sua essência vive na reconexão interior da alma com sua fonte. Crie sua própria iniciação sagrada, uma caminhada em silêncio na natureza, onde você declara a intenção de recordar, ou um voto pessoal sussurrado antes de dormir. Eu escolho a luz em vez da ilusão. Eu escolho lembrar em vez de esquecer. Faça isso com reverência. Você está reacendendo um fogo ancestral. Eu escolho lembrar em vez de esquecer. Faça isso com reverência. Você está reacendendo um fogo ancestral. Quinto, viva como um vaso de luz. Os Perfect não eram santos, mas espelhos vivos. Você não precisa de vestes ou votos para carregar luz no cotidiano. Como você fala, como responde, como perdoa, tudo comunica. Você se torna uma janela ou uma parede. Pergunte-se com frequência: estou refletindo luz ou absorvendo sombra? Sexto, observe os arcontes disfarçados na modernidade. Os cátaros alertavam sobre forças invisíveis que imitam a verdade. Hoje, elas vêm disfarçadas de ideologias, movimentos ou até de mestres espirituais. Como discernir? Pergunte-se: este caminho promove medo ou amor? Controle ou libertação? Ego ou alma? A luz genuína nunca exige sua lealdade. Ela convida ao seu despertar. Sétimo, crie uma irmandade da lembrança. Os cátaros viviam em comunidade, não por necessidade, mas por ressonância. Encontre ou forme um círculo de almas afins. Você não precisa de um mosteiro. Mesmo 2 pessoas que se encontram com verdade criam um espaço sagrado. Falem de coisas da alma, compartilhem sonhos, protejam a luz um do outro. Esses passos não são regras, são lembretes. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para lembrar que nunca esteve quebrado. Os ensinamentos cátaros, embora carbonizados pelo tempo, ainda sussurram: você é luz sonhando ser matéria.
É livre fingindo estar preso, e cada vez que escolhe a verdade ao invés do conforto, o silêncio ao invés do ruído, o amor ao invés da ilusão, você caminha o caminho cátaro. Na queda dos cátaros, sementes foram plantadas, sementes de gnose, de resistência silenciosa, de clareza luminosa. E essas sementes estão brotando novamente naqueles que meditam em vez de medicar, que questionam em vez de se conformar, que buscam o templo interior em vez do trono externo. Não com as vestes deles, mas com sua própria luz. Já se passaram séculos desde que as chamas consumiram Montsegur, o último bastião cátaro, onde mais de 200 almas caminharam voluntariamente rumo ao fogo. Para o mundo, morreram como hereges. Mas para aqueles que se lembram, ascenderam como guardiões de uma verdade mais profunda. Uma verdade que nenhuma espada, nenhum decreto, nenhuma inquisição conseguiu extinguir. Porque a verdade que carregavam nunca foi deles. Ela era e ainda é sua para lembrar. Os cátaros ensinavam que este mundo é um teatro de sombras, um sonho confundido com realidade, e que a verdadeira salvação não vem de autoridades externas, mas do despertar da chama divina que já arde dentro de você. Eles viveram em desafio ao medo, em devoção à luz e a serviço do caminho eterno da alma rumo ao lar. Hoje, seus sussurros retornam, não como doutrina, mas como chamado. Não para escapar do mundo, mas para enxergá-lo além das aparências. Não para seguir cegamente, mas para saber com profundidade. Não para ser salvo, mas para lembrar que você nunca esteve verdadeiramente perdido. Se você sente que o mundo não é o que parece ser, se pressente que sua alma pertence a uma luz que não se encontra em livros ou edifícios, se ouve o eco distante de uma verdade perigosa demais para ser dita em voz alta, então talvez você sempre tenha sido destinado a encontrar esse caminho, e agora é hora de trilhá-lo. Deixe o legado deles viver não apenas na memória, mas em sua presença, em suas escolhas, no seu despertar. Torne-se aquilo que eles morreram para proteger. Uma alma liberta, um vaso de luz, um lembrete vivo de que mesmo nos tempos mais sombrios, a verdade não pode ser queimada. Se isso despertou algo em você, reflita. Reivindique seu silêncio, busque a luz interior e lembre-se, você não precisa de permissão para despertar, apenas da coragem de lembrar quem você é. Se esta jornada tocou sua alma, compartilhe. Comente abaixo o que mais ressoou com você. E como sempre, caminhe com leveza, busque com profundidade e brilhe sem medo.